Olá a todos! Hoje vamos discutir os jogadores mais brilhantes que se destacaram em seus clubes modestos. Bom, para se tornar um futebolista famoso, não é necessário jogar no Barcelona ou no Real Madrid. É possível se tornar uma estrela mesmo em um clube pequeno. Bom, hoje vamos falar exatamente sobre estes jogadores. Então, esse é o Top 10 exclusivo. Vamos começar. Antes de mais, claro, inscrevam-se e deixem um like e nos comentários escrevam quem, na sua opinião, a gente se esqueceu injustamente. Bom, galera, em décimo lugar, a gente tem, já para aquecer a nossa tela, Leighton Baines. Pois é, sinônimo de dedicação. Leighton Baines começou a sua carreira na academia no Everton. Bom, no entanto, como frequentemente acontece, o clube não reconheceu seu talento e vendeu para o Regan. Bom, lá o lateral esquerdo jogou mais de 140 partidas, firmou-se como titular e levou o clube à Premier League, passando por 3 níveis do sistema inglês. Bom, em 2007 o Everton trouxe seu jogador de volta e ele imediatamente se tornou indispensável para os Dolphins. Bom, em 13 temporadas, Baines se tornou um dos melhores jogadores da Premier League. Pois é, Bayern e o Inter na época de José Mourinho tentaram contratá-lo, mas Leighton permaneceu fiel ao time e tornou-se uma lenda viva e uma verdadeira estrela do clube, obviamente. Bom, em nono lugar, a gente vai partir para Dimitri Payet. Bom, nomeie um grande clube que não teria interesse em ter Dimitri Payet em seu elenco. Bom, após o Euro de 2016, claro, no West Ham, o francês brilhava em campo. Parecia não ter fraquezas, potentes chutes de longa distância, visão de jogo e excelentes cobranças de falta. Antes da Premier League, Dimitri jogava pelo Marseille. Bom, mas só alcançou um nível estelar sob a orientação de Slaven Bilic. Após a temporada de estreia, Payet atraiu o interesse de vários grandes clubes, onde é difícil de conseguir, nesse caso, jogando em meio de tabela inglesa. Bom, a única mancha em sua carreira foi o comportamento do jogador, que voltou ao Marseille de forma polêmica, onde só ocasionalmente demonstrava um nível fenomenal de quando estava no West Ham. Bom, hoje ele está no Campeonato Brasileiro, onde o nível de jogo é bem mais baixo, obviamente, e esperamos, nesse caso, então, sucesso para o nosso cara. Em oitavo lugar, a gente tem Joan Roman Riquelme. Provavelmente hoje poucos lembram de Joan Roman Riquelme, mas em 2022 ele era chamado de Novo Diego Maradona. Bom, naquele período o técnico do Barcelona assinou com o argentino, que era grande, mas incrivelmente técnico. No entanto, em Barcelona, Riquelme se perdeu e perdeu a concorrência com o nosso craque Ronaldinho, que se tornou o favorito da diretoria. Sem pensar muito, o meio-campista foi para o modesto e pouco conhecido Villarreal, que lhe ofereceu mais oportunidades. Em 2 temporadas, o Submarino Amarelo, junto com o Riquelme, conquistou a medalha de bronze e na La Liga e chegou de forma surpreendente às semifinais da Liga dos Campeões. Bom, apenas o Arsenal conseguiu parar o clube espanhol, e isso após um pênalti perdido por Riquelme. Bom, mas Roman se recuperou desse golpe e retornou como estrela ao Boca Juniors, onde conquistou sozinho a Copa Libertadores, marcando 3 vezes na dramática final. Pois então, em sétimo lugar, a gente vai falar de Kevin De Bruyne. Há mais debates sobre quem é melhor, Eden Hazard ou Kevin De Bruyne. Bom, enquanto o jogador do Real se destacou no Chelsea, o jogador do Manchester City fez isso em um clube menos poderoso. Aos 18 anos, De Bruyne se tornou um jogador fundamental no Genk.
Após o qual foi assinado por Roman, né, Ibrahimovic no Chelsea, o jovem talento não teve sucesso e foi enviado, nesse caso, ao Wolfsburg, onde encontrou o seu caminho, na verdade, né? Bom, na temporada 14-15, Kelvin terminou com uma nota alta, 16 pontos no sistema gol e assistência e a prata no campeonato alemão. A mudança de clube claramente beneficiou o meio-campista. Lá ele não se sentiu a pressão e tornou-se um verdadeiro líder do Wolves, tanto em campo, nesse caso, quanto em vestiário. Então, o belga foi um pilar fundamental no Manchester City e o maestro, nesse caso, no jogo de Pep Guardiola. Hoje ele ainda demonstra esse mesmo alto nível. O sexto lugar é ocupado por Kylian Mbappé. Todo mundo conhece o Kylian Mbappé. Como se deve jogar para se tornar uma super estrela aos 20 anos? Kylian, qual é o segredo? Kylian Mbappé ingressou no Mônaco ainda jovem e, junto com seus companheiros da academia, formou uma equipe, nesse caso, que chegou às quartas de finais da Liga dos Campeões. No time dos monegasques, o jovem atacante jogou 2 temporadas completas, marcando um total de 16 gols. Puxa, sua velocidade incrível, combinada com seu drible, tornou-se a sua marca registrada. E a sua habilidade de se posicionar no momento certo alcançou um nível incrível. Bom, do pequeno clube principesco, Mbappé se transferiu para o PSG, onde tornou-se o jogador mais caro com menos de 20 anos. Ele dominou a liga, nesse caso, e agradece ao Mônaco, nesse caso, que o escolheu, nesse caso, há 6 anos. Sua nova conquista foi no Real Madrid, onde começou de forma simplesmente espetacular. Pois é, o nosso Kylian Mbappé. E em quinto lugar a gente tem Edin Dzeko. Bom, uma infância difícil não impediu Edin Dzeko de se tornar um dos atacantes mais prolíferos do mundo. No início dos anos 2000, ele estreou na Premier League local como meio-campista e 2 anos depois se transferiu para a República Tcheca, onde se tornou atacante. Lá, o grande bósnio, nesse caso, foi notado pelo Wolfsburg, que estava à beira do rebaixamento na temporada anterior. O excêntrico Felix Magath assumiu a equipe e apostou em Dzeko. Bom, na primeira temporada, Edin começou 8 pontos no sistema gol e assistência e na temporada seguinte marcou 26 gols, ajudando o Wolves, nesse caso, a conquistar o seu primeiro título da Bundesliga. Bom, muitos grandes clubes queriam o atacante, mas o bósnio decidiu ficar mais 2 anos. Em 2022, Dzeko se transferiu para o Manchester City, onde se tornou um jogador fundamental por muitos anos. Atualmente, ele está se destacando no Fenerbahçe. Bom, e em quarto lugar, a gente tem o nosso Samuel Eto'o. Depois de ser considerado dispensável no Real, Samuel decidiu tentar a sua sorte em um clube menos conhecido, o Mallorca. Na época era um verdadeiro azarão da Liga Espanhola. Nos 2 primeiros anos, o atacante camaronês se tornou um ídolo da equipe vermelha e preta. No entanto, Samuel Eto'o tornou-se titular e começou a marcar bastante. Naquela temporada, o Mallorca surpreendeu ao terminar em 3º lugar, superando o poderoso Barcelona. Alguns anos depois, Samuel Eto'o se juntou ao Barcelona e se tornou parte do lendário trio Messi, Eto'o e Ronaldinho. Pois é, galera. Em 3º lugar, então, a gente tem Alan Shearer. Alan Shearer nunca jogou em grandes clubes. Ele passou por 3 equipes medianas na Premier League com grande distinção, tornando-se uma estrela em cada uma delas. Pois é, no entanto, o destaque de sua carreira foi o Blackburn, com o qual, nesse caso, ele conquistou o título da Premier League. Pois é, até aquele momento o Alan era apenas um bom jogador que marcava cerca de 15 gols por temporada. Mas tudo mudou em 1993. Naquele ano, o britânico ultrapassou pela primeira vez a marca de 30 gols. E na temporada seguinte, ao lado de Kenny Dalglish, nesse caso, celebrou a vitória lendária
tudo isso aos 25 anos apenas. Bom, ao todo ele jogou 138 partidas pelo Blackburn, marcando 112 vezes. Após isso, Sweher se transferiu para o Newcastle, onde encerrou a sua brilhante carreira. Pois é. Bom, em segundo lugar a gente tem N'Golo Kanté e Jamie Vardy. Pois é, a história desses dois jogadores merecia um filme separado. Um filme e tanto nesse caso. N'Golo Kanté se destaca por sua velocidade impressionante, incrível trabalho duro. Estas qualidades, nesse caso, permitiram-lhe, em pouco tempo, passar da terceira divisão francesa para o Leicester, com o qual se tornou campeão inglês. E vocês todos se lembram dessa incrível história, com certeza. O auge da carreira de Kanté foi no Chelsea e depois ele foi ganhar a vida na Arábia Saudita. Bom, a história de Jamie Vardy é igualmente impressionante. Começando com a carreira relativamente tarde e passando por clubes amadores. Ele chegou ao time titular do Leicester e ao título de jogador na temporada da Premier League. Enquanto o francês é uma estrela mundial, nesse caso, Vardy é uma história de um clube, para o qual ele já se tornou uma lenda viva e um simples homem no coração industrial da Inglaterra. Pois é, galera. Em primeiro lugar, a gente vai fechar a nossa lista com Matthias Letizia. Se você não viu um vídeo dos gols de Matthias Letizia, você perdeu muito. O britânico incrivelmente modesto teve uma carreira igualmente impressionante no Southampton. O auge da carreira do meio-campista não convencional foi nos anos 90. Seus chutes mortais num ângulo superior infernizaram os goleiros na Inglaterra até 2022. 444 partidas, pessoal. Bom, Deus e ofertas vantajosas do Manchester City e do Real, nesse caso. Letizia é um exemplo brilhante de como, jogando em um clube impopular, é possível se tornar, sim, uma verdadeira estrela. Permanecendo, nesse caso, uma pessoa simples na vida e um profissional incrível em campo, nesse aspecto ele é muito parecido com o Vardy, que é mais lembrado por nós. Bom, isso é tudo e eu espero que vocês no meu canal de Telegram se inscrevam, onde a gente vai discutir com prazer qualquer evento futebolístico. Até a próxima!